A reforma tributária já está em análise, em desenvolvimento pelo governo. Agora o projeto de lei deve impactar no imposto de renda. A repórter Luciana Verdolim com as informações. Ao mesmo tempo em que a reforma já aprovada na Câmara tramita no Senado, o governo quer mandar uma outra proposta falando especificamente sobre a renda, é isso? É isso mesmo, Thiago. Desde o início, o governo tinha explicado que a reforma ela foi desmembrada em duas partes. A primeira com impostos sobre o consumo e a segunda com impostos sobre a renda. A avaliação do Ministério da Fazenda é de que dá para já começar a discutir a segunda fase da reforma na Câmara dos Deputados. Há ainda uma certa resistência de alguns setores que diz que seria complicar a situação, que os esforços da administração federal deveriam estar sendo focados lá na discussão do Senado Federal, que vai analisar ainda a primeira parte da reforma. Mas o que a gente sabe é que o objetivo é já começar a discutir logo depois do recesso possíveis alterações na questão envolvendo impostos, o imposto de renda. Tem a promessa do presidente Lula de ampliar para R$5.000 a isenção para os trabalhadores brasileiros no imposto de renda da pessoa física. Por outro lado, o governo está ameaçando taxar dividendos, para os empresários, de quem investe em fundos, o que levanta um questionamento grande com relação aos empresários. Até por conta disso, antes de finalizar o texto que vai ser encaminhado ao Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que quer conversar com representantes do setor produtivo, com representantes do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, mas quer ouvir também a faixa mais pobre da população brasileira. Quer ouvir sindicalistas, quer ouvir representantes da sociedade como um todo, uma vez que essa parte da reforma deve bater muito nessa questão do imposto de renda e também de cobranças, uma cobrança maior para quem ganha mais no país. Isso nunca foi bem aceito nas rodas de conversas do Ministério da Fazenda. Por isso, a avaliação que se faz é que antes de fechar um texto, é preciso ouvir todos os setores. Os sindicalistas, por exemplo, eles têm várias reivindicações, como taxação de grandes fortunas, lucros e dividendos, artigo de luxo, uma taxação maior sobre a propriedade de terra no país, bem como aumentar as faixas e alíquotas. O setor produtivo avalia que não dá para ficar taxando muito investimento, porque senão você acaba desestimulando grandes investimentos no país, acaba desestimulando o setor produtivo. Por isso, essa reforma é tão importante, precisa ser discutida com cuidado e a avaliação que está sendo feita é de que dá para discutir as duas ao mesmo tempo a partir de agosto, mas até isso está sendo discutido internamente. O governo está querendo aproveitar esses dias de recesso parlamentar, são 2 semanas em que Câmara e Senado não vão trabalhar para tentar avançar nessa estratégia. Pois é, 2 semanas de recesso, enquanto isso as discussões continuam. Luciana Verdolim com as informações sobre a reforma tributária, girando os comentaristas. Diogo Schelp, será que é possível que essas 2 reformas, vamos dizer assim, caminhem juntas no segundo semestre e sejam aprovadas, ou essa sobre a renda, os problemas, os desafios são maiores? Os desafios são grandes, afetam principalmente as pessoas físicas também, então isso vai ter um peso diferente, um peso de pressão popular diferente. Eu acredito que é um desgaste, um esforço complicado para o governo conseguir debater as mudanças que precisam ser feitas no Senado, ao mesmo tempo em que já começa a entrar nesse debate tão polêmico em relação à tributação da renda lá na Câmara dos Deputados. Lembrando que a Câmara dos Deputados, de última hora, acabou colocando muitas isenções e benefícios no texto da reforma tributária que foi aprovado, e isso faz com que, numa avaliação do IPEA, numa pesquisa feita pelo IPEA, a alíquota que deve ser colocada sem perda arrecadatória é de 28%, ou seja, uma alíquota que seria a maior do mundo. E isso por quê? Porque foram colocadas muitas isenções para setores específicos. E há o risco de que no Senado sejam incluídas novas isenções. Então, essa é uma discussão que deve ser feita com muito cuidado no Senado, antes de passar para a questão da renda. Agora, Capês, essas discussões em torno da reforma tributária, muitos governadores ainda buscando consenso em relação a essas regras impostas pelo texto da reforma, o que tudo indica que vem mais mudanças por aí, né?
Ô, Paula, não adianta o governo discutir um projeto o tempo todo para depois a Câmara alterar em cima da hora e aprovar numa madrugada ao custo de 8 bilhões de reais de emendas parlamentares. O projeto agora que tributa o consumo, né? O CBS, a contribuição de bens e serviços no âmbito nacional, e o imposto de bens e serviços no âmbito subnacional, vão ter que ser discutidos no Senado como se fosse uma única Câmara, porque a Câmara dos Deputados aprovou de maneira muito assodada, apressada e modificou muitas coisas. Nesse cenário, é muito perigoso começar a jogar novas mudanças de reforma tributária que serão aprovadas assodadamente. Nós temos aí que discutir por que no primeiro projeto de reforma tributária está se criando ainda esse polêmico Conselho Federativo, que não existia até hoje, vai começar a existir. Qual é a sua função? Ele vai centralizar a distribuição de renda, vai estabelecer que critérios para a distribuição entre os estados. É um conselho, na verdade, um conselho federal da União, e não um conselho federativo. Além disso, há outras questões, porque a reforma tributária vai trazer aumento de carga tributária para manter os gastos que estão também aumentando do governo. Então, essas questões precisam ser discutidas com mais calma e mais tranquilidade. Eu espero que o Senado Federal termine de discutir esse primeiro projeto de reforma tributária e discuta amplamente, com calma, sem assodamento, porque é uma reforma para a vida, ou por muito tempo, para depois começar a discutir outra reforma tributária.